Olá, meu caro aluno! Mais uma vez estamos aqui para dar nossa aula de Direito Processual Penal Comum e Militar e hoje uma aula diferente, uma aula de resolução de provas. Vamos fazer aqui as duas provas que já foram aplicadas aí no ano 2021 e no 2022 para o curso especial de formação de sargentos, provas aplicadas em todo o estado de Minas Gerais. Cada prova aí contém 14 questões e nós vamos comentar item por item de cada questão dessa daqui para facilitar o seu estudo e o seu aprendizado. E justamente para você treinar também como que essas questões vão ser cobradas aí na sua prova. Tranquilo? Você que está estudando aqui vai fazer o curso ainda, já vai se ambientando aí com a ideia de como são feitas as provas e como são cobrados os conteúdos a respeito do assunto Direito Processual Penal Comum e Militar. Nós vamos ver aqui que o tema principal das duas provas se resume especificamente ali em ação penal e inquérito policial militar. Inquérito policial militar não cai, não, ele despenca inteiro na prova, né, do curso especial de formação dos sargentos. Afinal de contas, né, quando os senhores forem sargentos, os senhores vão treinar e fazer inquéritos policiais militares na condição de escrivães desses procedimentos administrativos, ok? Então, ó, resolução de provas, resolução de questões de provas. Primeira questão aí, olha. Considerando o que prevê o Código de Processo Penal Militar a respeito da designação do escrivão do IPM, marque a alternativa correta. Letra A. A designação do escrivão para atuar no IPM deve respeitar a estrutura hierárquica militar e, por assim ser, a Lei Processual Penal Militar veda a designação de graduação inferior entre as praças. Essa é uma afirmativa incorreta. Por que ela é incorreta, senhores? Porque a designação do escrivão ela independe de observar a hierarquia do infrator. O escrivão não precisa ter superioridade hierárquica em relação ao infrator. Essa superioridade hierárquica é exigida do encarregado, ok? E também da própria autoridade de polícia judiciária delegante. Em um inquérito policial militar onde um subtenente PM figura como investigado, o escrivão deve ser escolhido necessariamente dentre os demais subtenentes da unidade, independentemente da antiguidade entre o escrivão e o investigado. Negativo. Esse necessariamente aí que tá errado. Ele pode ser escolhido dentre os demais subtenentes da unidade. E aí vai depender realmente da antiguidade. Mas agora, ele não deve, não é necessário que seja dentre os demais subtenentes. Ok? Sendo o subtenente ali o investigado, pode ser um terceiro sargento como escrivão desse inquérito policial militar. A designação do escrivão para atuar no IPM deve respeitar a estrutura hierárquica militar e, por assim ser, a Lei Processual Penal Militar veda a designação de um militar mais moderno que o investigado. A alternativa incorreta não fala sobre a vedação desse militar mais moderno, ok? Muito pelo contrário, pode ser. Letra D, em um IPM, onde um subtenente PM figura como investigado, é possível a designação de um terceiro sargento PM para atuar como escrivão. É a alternativa correta. Justamente, é possível a designação de um terceiro sargento, de um segundo sargento, de um primeiro sargento ou de um próprio subtenente para atuar como escrivão desse inquérito policial militar. Inclusive, pode haver designação ali de um oficial. Não há impedimento para isso, mesmo que o investigado seja um subtenente. Mas a Lei Processual Penal Militar autoriza que o escrivão não tenha essa responsabilidade, essa relação hierárquica com relação àquele que está sendo investigado, ok? Vamos para a segunda questão. Considerando o disposto no Código de Processo Penal Militar, marque V para a afirmativa correta e F para a afirmativa falsa. Tranquilo, V ou F, né? Vamos lá, primeira afirmativa. O escrivão é fiel colaborador do encarregado do inquérito e trabalha sob o compromisso de manter o sigilo e de não cumprir as determinações do Código de Processo Penal Militar no exercício da função. Ora, não tem dificuldade nenhuma com relação a isso aqui, né, senhores? Muito fácil de entender que essa aqui é uma afirmativa incorreta. A própria leitura da assertiva, a gente conclui com isso. Porque o escrivão ele tem sim a obrigação de cumprir as determinações do Código de Processo Penal Militar. Então a primeira é falsa. A segunda aí. As autoridades enunciadas no artigo 7º do Código de Processo Penal Militar detêm a Polícia Judiciária Militar, cuja competência está definida amplamente no artigo 8º do citado diploma legal. Então, o artigo 7º vai falar quem são as autoridades e o artigo 8º vai dizer quais são as competências, as atribuições da autoridade de Polícia Judiciária Militar. Está corretíssimo isso aqui,
ok? Artigo 7º, quem são? Artigo 8º, o que fazem. Então, segunda alternativa, verdadeira. A Justiça Militar Estadual, em alguns casos, pode julgar civis por expressa permissão constitucional, diferente da Justiça Militar da União, que tem essa competência geral. Negativo, senhores, artigo 125, desculpa, da Constituição Federal, ao tratar da Justiça Militar, Justiça Militar Estadual, ela atribui a competência da Justiça Militar Estadual de julgar os militares estaduais pelos crimes militares cometidos, pelos crimes militares definidos em lei e as ações contra os atos disciplinares militares, ok? Então, assim, no ponto de vista da Justiça Militar Estadual, a gente viu essa competência, que a competência da Justiça Militar Estadual, ela é para julgar as pessoas dos militares. Lá na Justiça Militar da União, nós temos uma competência distinta. Lá eles julgam os crimes militares e as pessoas que tiverem praticado esses crimes. Então serão os militares ou serão os civis que praticarem crimes militares contra lá perante a Justiça Militar da União. Ok, senhores? Então, com relação à terceira alternativa aí, nós temos uma alternativa falsa. A Justiça Militar Estadual, em primeira instância, via Conselhos Permanentes de Justiça, processam e julgam militares acusados que sejam praças, inclusive as especiais. Essa alternativa, ela é verdadeira. Sim, ela é verdadeira. Só que tem um detalhe, que é importante que os senhores tenham conhecimento dela. De fato, via Conselhos Permanentes de Justiça, a Justiça Militar Estadual vai processar e julgar os acusados que sejam praças, inclusive as praças especiais. É a competência da Justiça Militar Estadual, dos Conselhos Permanentes de Justiça. Porém, tem aquele detalhe importante. Se o crime foi praticado contra civil, a competência é do juiz de direito do juízo militar. Tranquilo, senhores? Só guardar isso aí. Mas a afirmativa está correta. Os Conselhos Especiais de Justiça processam e julgam os delitos previstos na legislação penal militar em que são acusados oficiais até o posto de coronel. Ok? Este dissolve-se somente após concluídos os trabalhos em cada processo. Corretíssima a afirmativa. Ok? Então aí você vai verificar aí qual que foi a sequência aí e vai marcar a alternativa correta. Tranquilo, senhores? Seguimos. Terceira questão. Considerando o disposto no Código de Processo Penal Militar, marque V para a afirmativa correta e F para a falsa. Mais uma questão de VOF aí. O inquérito policial militar, IPM, é um procedimento administrativo de polícia judiciária que materializa, por seus atos, as diligências e provas produzidas na busca da demonstração da ocorrência ou não de um crime militar, com a indicação, se for o caso, de sua autoria. A afirmativa está correta? Em parte, sim. Até ali onde fala que o inquérito vai materializar por seus atos as diligências e provas produzidas na busca da demonstração de ocorrência ou não de um crime militar, estamos ali com a afirmação correta. Detalhe ali para a questão da prova, que a gente falou que a prova é aquele elemento de informação produzido em contraditório, ok? Vamos lembrar desse detalhe. Mas aqui vamos considerar que foi só uma questão de prova no sentido geral, né? No sentido de abranger ali também o elemento de informação, também o elemento de convicção. Ok, então até ali nós temos ali uma afirmativa razoavelmente certa. Só que aí vem assim, ó, se for o caso de sua autoria, negativo. O artigo 9º ele é muito específico. O inquérito policial militar ele vai buscar investigar o fato que constitua crime militar nos termos da lei e a autoria, ok? Então ele tem que buscar a autoria. Pode não identificar? Pode. Às vezes o inquérito vai chegar em lugar nenhum, né? Nem com relação à materialidade, nem com relação à autoria. Mas ele deve investigar tanto a materialidade quanto a autoria do fato tido como crime militar, ok? Beleza, então. Afirmativa falsa. Se a infração penal não for evidentemente de natureza militar, comunicará o fato à autoridade policial competente a quem fará apresentar o infrator. Ok, corretíssimo. Se a infração não é de natureza militar, não cabe à Polícia Judiciária Militar, a autoridade de Polícia Judiciária Militar, tomar algumas providências em relação àquele fato. Aquele fato será da competência da autoridade de Polícia Civil, se for o caso, o delegado de Polícia Civil ou o delegado de Polícia Federal. Ok? Sem dificuldade com relação a isso. Se for menor, apresentado, então, à vara da infância e da juventude. Terceira afirmativa. Então, essa aqui é afirmativa falsa. Não, minto. Essa é a afirmativa verdadeira. Porque se não for, evidentemente, de natureza militar, vai fazer apresentar. Então, essa aqui é a afirmativa verdadeira, viu? Guarda isso aí. O inquérito é sigiloso. E seu encarregado não pode permitir que dele tome conhecimento do advogado indiciado. Olha, gente, pelo amor de Deus, não está errado. Isso aí é o contrário do que diz o artigo 16 do CPPM. O CPPM diz que
O inquérito é sigiloso, sim, ok. Mas dele devendo permitir o acesso, o encarregado deve permitir o acesso do advogado do indiciado. Lógico, nós temos que observar que as prerrogativas do advogado em relação ao acesso ao inquérito não são absolutas. As diligências em andamento e as diligências futuras, né, que estejam ali decorrentes daquelas diligências que estão em andamento, essas diligências podem ser não acessadas pelo advogado, proibidos o acesso do advogado até que elas sejam documentadas e juntadas aos autos de inquérito, ok? O escrivão lavrará sentada do dia e hora do início das inquirições ou depoimentos, e da mesma forma do seu encerramento ou interrupções no final daquele período. Corretíssimo. Essa é a previsão que está lá no CPPM, no seu artigo 19. Beleza, senhores? Sem dificuldade. Artigo 19 do CPPM tem essa previsão com relação à assentada e à lavratura dos termos. A testemunha não será inquirida por mais de 8 horas consecutivas. Já está errado. Porque a previsão do CPPM também no artigo 19 é de que não será ouvida por mais de 4 horas consecutivas, sendo facultado descanso de meia hora sempre que tiver que prestar declarações além daquele tempo. Não, será de 4 horas o tempo máximo de depoimento da testemunha. Ok? Então essa aqui é uma afirmativa falsa. Verifica a ordem aí e aí você pode fazer a sua marcação aí. Beleza? Quarta questão. Considerando disposto no Código de Processo Penal Militar e o estudado no ambiente do SIG, marque a alternativa correta. Vamos lá. A estrutura da Justiça Militar Estadual consiste, em primeira instância, pelos Conselhos Permanentes de Justiça? Ok, correto. Pelos Conselhos Especiais de Justiça? Ok. E em segunda instância, pelo Tribunal de Justiça Militar? Ok. Faltou alguém? Faltou. Quem que faltou ali? O juiz de direito e o juiz militar. Vamos ver se tem alguma alternativa que vai colocar o juiz de direito e o juiz militar ali. Então vamos, segura a letra A aí. A estrutura da Justiça Militar Estadual consiste, em primeira instância, pelas varas de Justiça Militar? Já está errado, nem precisa olhar. Juizados especiais? Sem chance nenhuma. Letra C. A estrutura da Justiça Militar Estadual consiste, em primeira instância, pelos conselhos excedentes de justiça e pelos conselhos jurídicos? Não, está completamente errado. A estrutura da Justiça Militar Estadual consiste, em primeira instância, pelos conselhos permanentes de justiça e pelos conselhos especiais, e em segunda instância, pelo Superior Tribunal de Justiça Militar? Está errado. Porque nós estamos falando de Justiça Militar Estadual. Justiça Militar Estadual não possui vinculação com o Superior Tribunal de Justiça. Aliás, na verdade, não chama nem Superior Tribunal de Justiça Militar. Chama STM, Superior Tribunal Militar. Beleza, senhores? Não é Superior Tribunal de Justiça Militar, não. Então, a letra A é a mais correta dessas 4 alternativas aí. Faltou um elemento ali para a composição da primeira instância. Mas isso faz a alternativa ser incorreta? Não, não faz a alternativa ser incorreta. A alternativa é correta. Um detalhe importante que os senhores têm que saber é de que, além dos Conselhos Permanentes de Justiça e dos Conselhos Especiais de Justiça, nós temos o juiz de direito, o juízo militar, que vai julgar singularmente algumas questões, que são os crimes militares praticados por militares contra os civis e as ações civis contra os atos disciplinares militares. Beleza? Então, essa competência também do juiz singular, que também compõe a primeira instância da Justiça Militar. E detalhe, senhores, importante também, ó, segunda instância da Justiça Militar não é necessariamente um Tribunal de Justiça Militar, ok? Pode ser o Tribunal de Justiça. Aqui em Minas Gerais, nós temos o Tribunal de Justiça Militar. São Paulo, temos o Tribunal de Justiça Militar. Rio Grande do Sul, temos o Tribunal de Justiça Militar. Mas nos demais estados da federação, nós não temos Tribunal de Justiça Militar. E aí, quem que julga os recursos da primeira instância da Justiça Militar? O próprio Tribunal de Justiça. Tranquilo? Então, vamos seguir as questões aqui. Quinta questão. Marque a alternativa correta quanto à competência da Justiça Militar Estadual. Vamos lá. Letra A. Processar e julgar os militares das Forças Armadas? Já paramos aqui, já está errado. Por quê? A Justiça Militar Estadual não tem competência para julgar os militares das Forças Armadas. Artigo 125 da Constituição Federal vai dizer que a Justiça Militar tem competência para julgar o quê? Os militares dos estados. Beleza? Então, letra A e letra B aqui já podemos descartar, porque ela já vai contra a previsão da Constituição Federal. Letra C. Processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei. Ok. E as ações judiciais contra os atos disciplinares militares. Ok também. Perfeita. Letra C, alternativa correta. Letra D. Está muito parecida, mas tem a pegadinha. Qual que é a pegadinha aqui? Olha, processar e julgar os militares dos estados nos crimes definidos em lei. Não fala dos crimes militares. E a Constituição Federal fala o quê? Nos crimes militares definidos em lei.
e as ações judiciais contra os atos disciplinares militares. Nesse sentido aqui, a letra D está errada, porque não é nos crimes, não é qualquer crime que a Justiça Militar vai julgar. A Justiça Militar Estadual vai julgar os crimes militares definidos em lei. Ok? Seguimos então. Sexta questão. Leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. Vamos lá. Primeira assertiva. Compete aos conselhos permanentes de justiça processar e julgar os militares acusados que sejam praças, inclusive as especiais. Ok, tá certo. Número 2. Compete aos conselhos especiais de justiça processar e julgar os delitos previstos na legislação penal militar em que são acusados oficiais até o posto de coronel, inclusive. Ok. Julgar também praças nos crimes em coautoria com os oficiais. Também tá ok. Esse dissolve-se somente após concluir os seus trabalhos em cada processo. Ok, tudo certinho. Beleza, então. E, inciso 3. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra os civis. Tranquilo, nós estamos falando aqui de competência de justiça militar estadual. Nessa assim, vamos fazer uma crítica aqui importante. O início da questão, o enunciado da questão não deixou isso claro. Se a gente for fazer uma avaliação muito mais criteriosa das assertivas, a gente vai encontrar defeitos. Mas, de forma geral, para o que é proposto na questão, as três alternativas, as três assertivas estão certas. Ok? Então, todas as assertivas ali são verdadeiras. Beleza, senhores? Seguimos. Em relação à delegação do exercício de polícia judiciária militar, todas as alternativas estão corretas, exceto, então, vamos ver qual que está errada, né? Obedecidas às normas regulamentares de jurisdição, hierarquia e comando, poderão ser delegadas a oficiais da ativa para fins especificados e por tempo limitado. Ok. Vamos observar, então, jurisdição, hierarquia e comando e vão delegar para oficiais da ativa. Está certíssimo. Deverá recair em oficial de posto superior ao do indiciado, seja esse oficial da ativa, da reserva remunerada ou não, ou reformado. Está certo também. Oficial de posto superior ao do indiciado. E aí, ou seja, esse aqui está se referindo ao indiciado. O indiciado pode ser da ativa, da reserva, remunerado ou não, ou reformado. Tá ok. Não sendo possível a designação de oficial de posto superior ao do indiciado, poderá ser feita de oficial do mesmo posto, desde que mais antigo. Também está correto. Se o indiciado é oficial da reserva ou reformado, não prevalece para a delegação a necessidade de oficial de posto superior ao do indiciado. Está incorreta essa alternativa D. Por que está incorreta? Prevalece sim a necessidade de designação de um oficial superior. A única distinção que o Código de Processo Penal Militar vai trazer é de que a antiguidade do oficial da reserva não prevalece para fim de apuração de inquérito policial militar. Ou seja, o oficial da ativa vai ser sempre mais antigo que o oficial da reserva. E ele pode ser o oficial da ativa se, por exemplo, temos um capitão da reserva que foi promovido, obviamente, há muito mais tempo que o capitão da ativa. Esse capitão da ativa tem competência para poder apurar, ele pode ser designado para apurar aquilo que foi praticado pelo capitão da reserva, embora o capitão da reserva possa aparentemente ser mais antigo para fins de Código de Processo Penal Militar, para fins de inquérito policial militar, para fins de delegação por parte da autoridade de polícia judiciária militar, essa antiguidade não prevalece. Beleza, senhores? Então, letra D é a alternativa que está incorreta e, portanto, deve ser assinalada. Oitava questão. Compete à Polícia Judiciária Militar, exceto, então vamos falar de competência, apurar os crimes militares, bem os que, por lei especial, estão sujeitos à jurisdição militar e sua autoria. Correto. Hoje em dia, a Justiça Militar não tem mais a competência para apurar os crimes que, por lei especial, e sejam sujeitos à jurisdição militar. Antes, os crimes cometidos contra a soberania nacional, eles eram crimes que eram apurados pela Justiça Militar. Hoje em dia, com relação a essa questão, a Polícia Federal é a competente para apurar esses delitos, ok? Mas esse é o texto ipsis literis, né, que está previsto lá nas competências da Justiça Militar, no artigo 8º, da Autoridade de Polícia Judiciária Militar, no artigo 8º. Letra B. Prestar aos órgãos e juízes da Justiça Militar e aos membros do Ministério Público informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, bem como realizar diligências que por eles forem requeridas. Certíssimo. Né? Tanto as determinações do juiz quanto os requerimentos do Ministério Público.
Mandar arquivar os autos de inquérito cuja solução seja conclusiva da inexistência do crime ou inimputabilidade do acusado. Negativo, sim. Negativo. Não pode a autoridade de polícia judiciária militar arquivar o inquérito. Beleza, senhores? Quem pode arquivar o inquérito é o juiz mediante requerimento do Ministério Público. Beleza? Letra D. Requisitada a autoridade da Polícia Civil e das repartições técnicas civis as pesquisas e exames necessários ao complemento do subsídio do inquérito policial militar. Certíssimo, também previsto no artigo 8º do Código Penal, Código de Processo Penal Militar. Beleza, senhores? Vamos seguir, então. Nona questão. De acordo com as disposições do Código de Processo Penal Militar acerca do inquérito policial militar, é correto afirmar que os exames, perícias e avaliações realizados regularmente no curso do inquérito servirão apenas para a propositura da ação penal. Já está errado, senhores. Já está errado. Porque, na verdade, os exames, perícias e avaliações realizados regularmente no curso do inquérito servirão para o processo inteiro, ok? Mas, vamos observar aqui, eles devem ser realizados por peritos idôneos e obedecidas as formalidades previstas no CPPM para cada tipo de exame, perícia ou avaliação, ok? Sem dificuldade com relação a isso. Esses exames, perícias e avaliações são verdadeiras provas produzidas no inquérito e que vão ser submetidas ao contraditório diferido, ao contraditório posterior, beleza? Com relação justamente a essas formalidades, com relação à idoneidade dos peritos e etc. Então, letra A está errada. O inquérito é iniciado mediante portaria. Ok, certíssimo. Quando? De sindicância feita em âmbito da jurisdição militar, resulte indício da existência de infração penal comum. Opa, não, negativo. O inquérito policial militar só inicia-se mediante portaria quando houver da sindicância resultar indício de infração penal militar. Ok? Militar. Letra C. Então a letra B também está errada. Se, no curso do inquérito, seu encarregado verificar a existência de indícios contra oficial de posto superior ao seu, ou seja, uma pessoa que seja superior ao próprio encarregado, ou mais antigo, deverá requerer à autoridade delegante a sua substituição por outro oficial de posto superior ou mais antigo que o investigado. Certíssimo. Nós temos que entender que o encarregado precisa obedecer às regras de hierarquia em relação ao infrator e também à própria autoridade de polícia judiciária militar delegante. O inquérito deverá terminar dentro do prazo de 10 dias. Já está tudo errado. O inquérito termina no prazo de 20 dias se o investigado estiver preso e no prazo de 40 dias, prorrogáveis por mais 20 se o investigado estiver solto. Tranquilo? Sem dificuldade. Vamos seguir. 10ª questão. Nos termos do CPPM, são modos pelo qual o inquérito policial militar pode ser iniciado, exceto de ofício pela autoridade militar em cujo âmbito de jurisdição ou comando haja ocorrido a infração penal atendida à hierarquia do infrator? Corretíssimo. Corretíssimo. Artigo 7º vai falar sobre isso aí. 7º do CPPM. Em virtude de requisição... artigo 7º não, desculpe, senhores. Artigo 10. Em virtude de requisição do juiz... O juiz não requisita nada. O juiz determina. Quem requisita é o Ministério Público. Beleza? Então, lá nas atribuições, o juiz, lá no artigo 10, não tem essa competência, né, esse poder para determinar a instauração de... A gente sabe que, obviamente, ele tem. Mas lá no artigo 10 não tem uma relação lá assim, em virtude de requisição do juiz. Não existe isso lá. Existe lá em virtude de requisição do MP. Beleza? Quando de sindicância feita em âmbito de jurisdição militar resulte indício de existência de infração penal militar. Correto. Então, da sindicância surgiu indício de crime militar, pode fazer o inquérito policial militar, deve-se instaurar o inquérito policial militar. Requerimento da parte ofendida ou de quem legalmente a represente, ou quem em virtude de representação devidamente autorizada, de quem tenha conhecimento da infração penal, cuja repressão cabe à justiça militar. Certíssimo. Então, qualquer pessoa que chega lá, a requerimento da parte ofendida, ou que legalmente a represente, pode fazer esse pedido, esse requerimento para que haja instauração do inquérito policial militar. Beleza, senhores? Letra 1, desculpa. Questão 11. Em relação ao inquérito policial militar, é correto afirmar que o inquérito policial militar caracteriza-se por exigir sigilo absoluto, previsto de forma expressa no CPPM, de modo que veda-se ao advogado e ao investigado o acesso aos autos do procedimento investigatório. Negativo. Não tem sigilo absoluto ali, não. Existe o sigilo, o procedimento é sigiloso, mas dele pode tomar conhecimento o advogado do indiciado, conforme a previsão do artigo 16. Se a gente for lembrar lá da previsão da lei de abuso de autoridade, a gente teria também a parte, o interessado ou o seu defensor
como sendo pessoas titulares desse direito de acesso aos autos de investigação. Beleza, senhores? E não pode negar, viu? Letra B. Deverá terminar dentro de 20 dias se o indiciado estiver solto. Não. Deverá terminar dentro de 40 dias se o investigado estiver solto, prorrogáveis por mais 20. Letra C. São definitivas as provas periciais produzidas. Ora, senhores, sim, as provas periciais produzidas são definitivas? São, desde que sejam praticadas, sejam produzidas por peritos idôneos e observadas as formalidades do CPP, beleza? Então, até aqui é a questão, é a assertiva mais correta. Vamos ver a desse tem uma coisa errada. Ao encarregado é vedada a representação, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do indiciado. Negativo, senhores. Muito pelo contrário. Lá no relatório do encarregado, o encarregado deve se manifestar, sim, né, pelo indiciamento ou não do investigado e pela sua avaliação sobre se é o caso ou não de ser decretada a sua prisão preventiva. Então, é competência do encarregado fazer essa manifestação ou representar pela prisão preventiva no próprio curso do inquérito policial militar. Entendeu que é um caso de prisão preventiva? O encarregado vai lá montar a sua representação para que o juiz possa decretar a prisão preventiva, sem dificuldade com relação a isso. Então, a letra C é a assertiva correta. Beleza? 12ª questão. Em relação ao escrivão do inquérito, todas as assertivas são verdadeiras, exceto. Então, lá, nós vamos buscar a alternativa incorreta. Não precisa ser superior ou mais antigo que o indiciado. Correto, isso aqui está correto. A designação do escrivão para o inquérito caberá ao respectivo encarregado. Correto. Se não tiver sido feita pela autoridade que lhe deu delegação para aquele fim. Também está correto. Então, o encarregado nomeia se a autoridade de polícia judiciária delegante já não tiver nomeado. Letra C. A função do escrivão recairá em segundo ou primeiro tenente se o indiciado for oficial da ativa e em sargento subtenente oficial nos demais casos. Opa, qual que é o problema aqui? Se o indiciado for oficial da ativa. Não. Se o indiciado for oficial da ativa, reserva, remunerado ou não, ou reformado. Sendo o indiciado oficial, deve ser o escrivão também um oficial, primeiro tenente ou segundo tenente. Beleza? Então, a letra C está incorreta. Letra D. O escrivão prestará compromisso de manter sigilo do inquérito e cumprir fielmente determinações do CPPM no exercício da sua função. Também corretíssimo. Beleza? Então, a letra C, que é a incorreta. 13ª questão. Em relação ao inquérito policial militar, é correto afirmar que o inquérito policial militar é a apuração sumária de fato em tese criminoso e de sua autoria. Tranquilo. Não tendo, no entanto, está escrito errado ali, senhor, desculpe, no entanto, valor jurídico os exames e perícias realizados que não forem repetidos em juízos durante o processo. Incorreta essa alternativa. Porque esses exames não precisam ser repetidos desde que tenham sido praticados peritos idôneos e observadas as formalidades do CPPM. Tranquilo? Perícias, avaliações e exames. O inquérito deverá terminar em 20 dias se o indiciado estiver preso. Ok. Contado esse prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. Ok também. Ou no prazo de 40 dias quando o indiciado estiver solto. Contados a partir da data do crime. Negativo. Beleza? Contados a partir da instauração. Então, letra B também está errada. A autoridade militar não poderá mandar arquivar os autos de inquérito, embora conclusivo da inexistência do crime ou da inimputabilidade do indiciado. Essa está correta. A autoridade não pode mandar arquivar os autos de inquérito. Letra D, vamos avaliar o que está escrito de errado na letra D. O inquérito deverá terminar em 10 dias, já que começou errado. Se o indiciado estiver preso. Não é assim que funciona a questão do prazo, já estudamos os prazos do inquérito policial militar. Vamos lá. 14ª questão, última questão dessa prova de 2021. Considerando o Código de Processo Penal Militar, leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa incorreta. A ação penal é pública e somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público Militar. Senhores, a alternativa está correta, mas tem um problema. Qual que é o problema? No âmbito da Justiça Militar Estadual, não existe Ministério Público Militar.
existe Ministério Público. Beleza? Lá na Justiça Militar da União, que existe o Ministério Público Militar. No texto da lei, está lá por denúncia do MPM, Ministério Público Militar. Então, beleza, vamos considerar aqui como correto. A apresentada denúncia, o Ministério Público poderá desistir da ação penal desde que devidamente motivado. Não. O Ministério Público não pode desistir da ação penal. Ele pode sim propor arquivamento? Pode. Pode sugerir absolvição? Pode. Pode sugerir causas de atenuação da pena? Causas de diminuição? Pode. Ele pode fazer isso tudo, mas ele não pode desistir da ação. Denunciou esse processo, essa ação penal, vai ter que chegar até uma decisão de mérito. Beleza? Qualquer pessoa, no exercício do direito de representação, poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, dando-lhe informações sobre fatos que constituem crime militar e sua autoria, indicando-lhe os elementos de convicção. Está corretíssimo. Corretíssimo. Beleza, senhores? Então, letra B está errada, letra C está certa. Letra D. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria. Crime qualquer. Qual que é? Crime militar. Mas a alternativa está correta? Está correta. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver a prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria. Está correta essa alternativa. Faltou complementar que aqui no caso da Justiça Militar, do CPPM, tem que ser o crime militar? Faltou complementar esse detalhe. Mas está tranquilo, a alternativa está correta. A alternativa incorreta, então, aqui é a letra B. Apresentada a denúncia, o Ministério poderá desistir da ação penal, porque ele não pode. Não pode desistir. Beleza? Prova de 2022. Vamos a mais 14 questões da prova de 2022. Vamos lá. Primeira questão. Com base no conteúdo descrito no Código de Processo Penal Militar, referente ao Instituto da Menagem, marque a alternativa incorreta. Alternativa incorreta. O Ministério Público será ouvido previamente acerca da concessão da menagem. Ok. Tendo em vista a natureza restritiva da liberdade, está escrito errado ali, da medida, devendo emitir, nesse caso, parecer dentro do prazo de 3 dias. Corretíssimo. Previsão do texto da lei do Código de Processo Penal Militar. Letra B. Será cassada a menagem nos casos em que o militar beneficiário se retirar do lugar para o qual foi a medida concedida, ou faltar sem justa causa a qualquer ato judicial para que tenha sido intimado, ou a que deva comparecer, independentemente de intimação especial. Está correto. Se ele tem que comparecer, tem que comparecer. A menagem cessa com a sentença condenatória, ainda que não tenha transitado em julgado. Está correto também. Previsão da lei. A menagem será concedida pelo comandante da unidade em que serve o autor da infração penal, devendo posteriormente ser homologada pelo juiz de direito do juízo militar, nos mesmos modos da detenção cautelar prevista no artigo 18 do CPPM. Negativo. Menagem é concedida pelo juiz, o juiz que concede a menagem. Ok? E ele vai definir se essa menagem vai ser uma menagem em prisão ou uma menagem em liberdade provisória. Tranquilo, senhores? Sem dificuldade. Então, a autoridade de polícia judiciária militar não tem competência, o comandante da unidade não tem competência para conceder menagem. Somente aquela menagem que decorre da própria lei. Beleza? Porque, por exemplo, o desertor ele terá o quartel por menagem. Está previsto no próprio texto da lei. Mas é o comandante que concede? Não. É a lei que está concedendo a menagem para o desertor. Tranquilo, senhores? Segunda questão. A prisão em flagrante delito por crime militar está tipificada no artigo 243 e seguinte do CPPM e também na Instrução Conjunta de Corregedorias da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, número 02 de 2014. Sobre o Instituto, prisão em flagrante, é correto afirmar. Vamos lá. Em regra, qualquer um do povo pode prender um militar que esteja na prática de crime militar. Ok. Exceto nos casos de tortura. Não, eu não tenho exceção nenhuma. Qualquer um do povo pode e os militares devem. Quem quer que seja flagrado cometendo crime militar, o desertor ou o insubmisso. Beleza, senhores? Sem dificuldade. Então, letra A está errada. Letra B. Qualquer um do povo pode prender um militar que esteja na prática de crime militar. E somente o superior hierárquico tem o dever de prender o seu subordinado. Está errado.
O subordinado tem dever de prender o superior do subordinado, o par com o par, não tem dificuldade nenhuma com relação a isso. O militar tem a obrigação de prender quem estiver em flagrante delito. Beleza? Também está errado. O estado de flagrância nos crimes propriamente militares será prorrogado, tendo em vista a natureza permanente desse tipo de infração. São todos os crimes propriamente militares que são permanentes? Não. Não são todos os crimes propriamente militares que são permanentes. Aqueles que forem, terá sim o seu momento consumativo prorrogado e poderão ser presos a qualquer momento. O estado de flagrância vai ser dilatado. Mas não é o caso, não é uma regra geral nos crimes propriamente militares. Tranquilo? O preso em flagrante delito por crime militar deverá ser apresentado perante o comandante ou autoridade por ele designado, ou oficial de dia ou de serviço, para adoção das medidas de polícia judiciária cabíveis, respeitando-se os preceitos hierárquicos para as medidas decorrentes. Certíssimo. Essa aqui é uma alternativa correta. Foi preso em flagrante, deve ser apresentado ao comandante da unidade, ou oficial, ou autoridade por ele designado. Beleza, senhores? Aí vamos das competências. Quem tem competência para poder fazer o APF? Terceira questão. Marque a alternativa correta. O prazo legal para a conclusão do inquérito policial militar nos casos de investigado preso e investigado solto será, respectivamente, o que o artigo 20 diz? 20 para o réu preso, para o investigado preso, 40 para o investigado solto. Então, ali, sem dificuldade, alternativa da letra C. Beleza, senhores? Não confundam aí, tomam cuidado, porque não é porque nós temos outras leis que vão ter outros prazos de inquérito e porque existem crimes militares que podem ser, por extensão, nós vamos puxar, né, dessas leis esses prazos de inquérito negativos. O prazo do inquérito policial militar está previsto no Código de Processo Penal Militar. Beleza? O encarregado de um inquérito policial militar, ao verificar que o prazo de 40 dias se encontrava encerrando, solicitou ao escrivão que formalizasse um pedido de prorrogação à autoridade delegante, comandante, tendo em vista que ainda restavam diligências pendentes. Após a análise do pedido, o comandante deferiu a prorrogação do prazo, determinando a continuidade das investigações. Nesse caso, com base no CPP, marca a alternativa correta. O encarregado terá mais 15 dias de prazo, tendo em vista que as investigações já se encontravam em fase de encerramento. Negativo, terá mais 20 dias de prazo. A autoridade de polícia judiciária delegante não poderá conceder prorrogação do prazo ao encarregado, tendo em vista que se trata de ato exclusivo da autoridade judiciária. Negativo, a autoridade de polícia judiciária delegante tem sim competência para prorrogar por mais 20 dias. A autoridade de polícia judiciária delegante poderá conceder a prorrogação do prazo por mais 20 dias para que o encarregado conclua a investigação. Ó, certíssimo, letra C, correta. A autoridade de polícia judiciária delegante indeferirá o pedido, tendo em vista que o encarregado deverá aguardar o encerramento do prazo do IPM para assim pedir a prorrogação. Negativo, tem que pedir antes, justamente para a autoridade conseguir avaliar isso e deferir ou indeferir esse pedido, e o encarregado ainda ter prazo para fazer a conclusão do inquérito, relatório e fazer o encaminhamento para a autoridade. Tranquilo? Sem dificuldade. Quinta questão. Com relação às ações da Polícia Judiciária Militar durante a prisão em flagrante com base na legislação e normativas institucionais, marque a alternativa correta. A figura do condutor sempre recairá na pessoa do militar que deu a voz de prisão ao conduzido. Senhores, negativo. Isso não é uma regra. Porque a voz de prisão em flagrante pode ser dada por qualquer do povo e também por qualquer militar, seja ele subordinado ou não. Mas a condução necessita de que seja feita por uma pessoa que seja superior hierárquico daquele que é conduzido, salvo nos casos que, obviamente, nós estivermos diante de uma situação completamente de segurança, etc. e tal. Mas aí a regra do CPPM é: a prisão deverá ser feita, a condução deverá ser feita por superior hierárquico ou militar mais antigo. Durante a instrução do APF, o presidente realizará a inquirição das pessoas envolvidas, priorizando as testemunhas que presenciaram os fatos, sem as quais o procedimento perderá seu objeto, pois resultará na liberação do conduzido. Negativo. Se não tem testemunha, somente 2 testemunhas de apresentação do preso. Pode fazer o flagrante normalmente. Caso reste fundada a suspeita em desfavor do conduzido, a autoridade mandará recolhê-los à prisão e dentro de 24 horas contado do encerramento do APF e fornecerá ao preso a nota de culpa assinada com o motivo da prisão, o nome do condutor e das demais testemunhas. Então, restou fundada a suspeita em desfavor do conduzido, manda recolher a prisão
dentro de 24 horas do quê? Da voz de prisão em flagrante. Beleza? Então, encerrou da voz de prisão em flagrante até o momento em que se encerra o APF, se entrega a nota de culpa, 24 horas. Então, letra C está corretíssima. Letra D. Se a autoridade militar verificar manifesta inexistência de infração penal militar ou a não participação da pessoa conduzida, deixará de ratificar a prisão em flagrante. Nesse caso, não haverá necessidade de emissão de nota de culpa e nem o recolhimento do conduzido à prisão. Ok. Por fim, a autoridade judiciária será cientificada por meio da remessa da cópia do termo no prazo de até 24 horas contadas da privação da liberdade. Negativo. Esse finalzinho está errado. Não remete. Se não ratificou, fez o despacho no ratificador, não remete nada para a Justiça Militar. Simplesmente faz o despacho no ratificador, instaura o inquérito policial militar, depois, quando conclui o inquérito policial militar, é que faz a remessa. Isso aí está previsto na própria instrução de corregedoria 02. Beleza? Instrução de conjunta de corregedoria 02. Beleza? Vamos lá então. Segue. Sexta questão. De acordo com o Código de Processo Penal Militar, o inquérito policial militar deverá ser iniciado mediante portaria. Ok. Por meio das seguintes iniciativas, exceto. Então, vamos buscar qual que é errado. Em virtude de requisição do Ministério Público. Correto. Requerimento de representante da parte ofendida. Correto. Por requisição da autoridade judiciária, tendo em vista que essa autoridade possui as mesmas atribuições que os representantes do Ministério Público. Incorreto. Lógico que não. De ofício pela autoridade militar em cujo âmbito da jurisdição ou comando haja ocorrido a infração penal atendida à hierarquia do infrator. Também está correto, beleza? Essa aqui é a de ofício. Então a incorreta ali é a requisição da autoridade judiciária, porque ela não tem as mesmas competências do Ministério Público, muito pelo contrário. Ok? O Ministério Público é o órgão de acusação, enquanto o Poder Judiciário é o órgão de julgamento, é o Estado juiz. Sétima questão. A respeito do inquérito policial militar, conforme dispõe a Lei Processual Penal, marque a alternativa correta. Inciso 1, desculpa. Primeira alternativa, primeira assertiva. Trata-se de apuração sumária de fato que, nos termos legais, configure crime militar e de sua autoria. Correto. Caso o investigado seja praça, o escrivão poderá ser, no mínimo, cabo para cumprir as atribuições que lhe são cabíveis, negativos, no mínimo, terceiro sargento. Então, a 2 está errada. A designação do escrivão cabe exclusivamente ao encarregado do IPM. Negativo. Cabe à autoridade de polícia judiciária militar delegante ou ao encarregado do inquérito policial militar quando a autoridade de polícia judiciária militar delegante não fizer na própria portaria de delegação. Tranquilo? O encarregado, em regra, poderá proceder à reconstrução dos fatos relacionados à prática de atos de libidinagem, homossexual ou não, no interior do quartel, visto que tal medida tende a esclarecer melhor as suas circunstâncias. Senhores, nós não poderemos produzir provas que afetam a saúde, a moral, a hierarquia e a disciplina. Nós temos essas regras lá no Código de Processo Penal Militar. E essa aqui ofende a questão da própria saúde, da moral. Como é que a gente vai fazer uma reprodução simulada de fatos que vão reconstituir os atos de libidinagem, né, que eventualmente tenham sido praticados dentro do interior do quartel? Então, essa afirmativa aqui está completamente em regra, porque, em regra, ele não vai proceder dessa forma. A incomunicabilidade do investigado não mais se mostra como medida adequada para ser considerada inconstitucional. Beleza? Então, a alternativa 5 também, a assertiva 5, também é corretíssima. Hoje é inconstitucional, né, fazer com que o investigado, o preso, fique incomunicável. Tranquilo, senhores? Então, a resposta correta ali, letra B, apenas 2 alternativas estão corretas. Oitava questão. Com base no disposto no CPPM e nas normas institucionais que regulam os temas apresentados, marque V para as verdadeiras ou F para as falsas. Em seguida, marque a alternativa correta. O inquérito policial militar, apesar de ter como característica o sigilo em determinados casos, é possível que o advogado tenha acesso por força de suas prerrogativas. O inquérito policial militar, apesar de ter como característica o sigilo, em determinados casos é possível que o advogado tenha acesso. Ok, certíssima essa afirmativa. Corretíssima, verdadeira. A autoridade de polícia judiciária militar, independentemente de flagrante de delito, poderá decretar a detenção do indiciado. Ok. No curso das investigações. Ok. Nos casos de crime propriamente militar. Ok também. No prazo de até 30 dias. Ok. Comunicando-se a adoção da medida à autoridade judiciária competente. Também ok. Artigo 18, ipsis literis aí. Tranquilo, senhores? Sem dificuldade. Verdadeiro.
O prazo máximo para a conclusão do IPM, de acordo com o CPPM, é de 20 dias com o investigado solto. Falso. Beleza? 40 dias com o investigado solto. E 40 dias improrrogáveis caso o investigado se encontre preso, também está errado. Então essa aqui é a alternativa falsa. Considerando as particularidades do processo penal militar, não se admite a aplicação de regras de legislação processual comum, mesmo que em situações específicas. Muito pelo contrário. Nos casos em que houver omissão no Código de Processo Penal militar, vamos buscar, sim, em fontes, né, do processo penal comum ou até do processo penal do processo civil, né, que possa cobrir, que possa integrar essa lacuna que eventualmente tenha no Código de Processo Penal Militar, desde que não atente contra o espírito, contra a ideia daquilo que é protegido no processo penal militar com relação às questões de hierarquia e disciplina. Tranquilo, senhores? Sem dificuldade. Então, faça aí a ordem aí do VOF e vê qual que é a letra correta aí para ser respondida, ok? Nona questão. O cabo PM José, aluno do CEFES 1 2022, que se encontrava de serviço na EFAS, necessitou acionar o oficial de dia da APM após tomar conhecimento da prática de infração penal militar envolvendo alunos do CFSD, nas adjacências do quartel. Conforme as informações coletadas pelo militar, os envolvidos já não se encontravam mais no local. Após realizarem buscas nas mediações, verificou-se que foram deixados objetos relacionados ao fato, demandando do oficial a adoção de medidas cabíveis. Nessa situação, nos termos do CPPM, a conduta correta do oficial ele é oficial de dia, viu, senhores? O oficial de dia, de serviço ou de quarto, ele pode, na verdade, ele deve tomar as medidas preliminares ao inquérito, ir lá e recolher os materiais, preservar o local, determinar as perícias, etc. e tal. Independentemente de uma determinação da autoridade superior. Tranquilo? Então, letra A, vamos lá. Adotar todas as medidas preliminares ao inquérito, dentre elas a de dirigir seu local e fazer a apreensão de todos os objetos que tenham relação com o fato. Certíssimo, já começamos certo aqui, já está tudo certo. Agora, letra A que é correta. Beleza? Sem dificuldade. Mas vamos analisar as outras. Letra B. Comunicar o fato ao comando da academia. Ué, tem que comunicar. De fato, é importante comunicar. Né? Nós somos uma instituição militar, o comandante tem que saber o que está acontecendo. Mas aguardar que a autoridade faça a designação de um outro oficial para atuar como encarregado do inquérito não é necessário. E não é necessário que se espere essa designação para que as medidas preliminares sejam adotadas. Adotar todas as medidas relativas ao fato, tendo em vista que, estando escalado como oficial de dia, é a autoridade competente para o exercício da Polícia Judiciária Militar, por delegação do comandante? Não, não é por delegação do comandante, não. Ele é autoridade por força de lei, ok? Para tomar as medidas previstas, não é porque o comandante delegou, é porque a lei determina. Comunicar o fato ao SICOP para que seja determinado o CPC, adoção das medidas necessárias ao fato, tendo em vista que sua responsabilidade de tenente da PM limita seu interior negativo, isso não tem nada a ver. Ok? A responsabilidade dele é a jurisdição ou comando. Tranquilo, senhores? Então a gente vai olhar a atribuição de Polícia Judiciária Militar que está prevista no próprio Código de Processo Penal Militar. Beleza? Vamos lá então. 10ª questão. O tenente apura tudo e o terceiro sargento Gael, seu escrivão, após a apuração de um inquérito policial militar, remeteram os autos à Justiça Militar Estadual, mediante ofício de encaminhamento assinado pela autoridade de Polícia Judiciária delegante. Ocorre que a Justiça Militar Estadual determinou o arquivamento dos autos em face da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição. Após o arquivamento do inquérito, novas provas surgiram em relação ao mesmo fato. Neste caso, é correto afirmar que estamos aqui diante de um caso de extinção da punibilidade. Ok? Extinção da punibilidade. É possível reagir à investigação. Reabrir seria, né? É possível reabrir a investigação mediante a instauração de novo inquérito, tendo em vista que não houve julgamento do mérito sobre o fato e surgiram novas provas. Negativo. Não é possível reabrir, porque estamos diante de um fato de extinção da punibilidade. E essa é uma das exceções previstas no próprio Código de Processo Penal Militar. Ainda que surjam novas provas, como já está demonstrada a extinção da punibilidade, não há que se falar em instauração de novo inquérito policial militar. Tranquilo? Letra B. Não é possível instaurar um novo inquérito, tendo em vista que os autos já haviam sido remetidos à Justiça Militar Estadual. Não é por esse motivo. Porque, por mais que o inquérito tivesse sido remetido à Justiça Militar Estadual, se, por exemplo, fosse por insuficiência de provas, o arquivamento, a autoridade de Polícia Judiciária Militar poderia instaurar um novo inquérito, sem dificuldade. É possível instauração de um novo inquérito desde que haja provocação do Ministério Público. Não é por esse motivo que poderá ou não poderá haver instauração de novo inquérito policial militar. Na verdade, senhores,
Nesse caso, não é possível, ainda que haja requisição do Ministério Público, provocação do Ministério Público, porque estamos diante de um caso de extinção da punibilidade. Então, letra D é a alternativa correta. Por quê? É a exceção prevista no próprio artigo 25 do Código de Processo Penal Militar. Tranquilo, senhores? Sem dificuldade. 11ª questão. Com relação às atividades de polícia judiciária previstas no Código de Processo Penal Militar, é correto afirmar que: letra A. No caso de inquérito instaurado em decorrência de morte no contexto de investigação policial militar, caso o militar investigado não constitua defensor, não haverá óbice para o prosseguimento das diligências, tendo em vista que o IPM possui caráter inquisitivo. Ora, senhores, negativo. No caso de uso de força letal no contexto de investigação policial militar, tem que haver a presença do defensor, seja ele nomeado pela parte, pelo investigado, seja ele nomeado pelo próprio Estado, designado pelo próprio Estado. Sendo o investigado oficial da ativa, o encarregado do inquérito policial militar será, no mínimo, um outro oficial de posto igual ao do investigado, mesmo que da reserva. Negativo. Sempre oficial da ativa. Encarregado, oficial da ativa. A única exceção para o oficial da reserva é para quando eu não achar dentro dos oficiais da ativa alguém que consiga investigar aquele indivíduo. Aí eu vou buscar um oficial da reserva que seja mais antigo que ele para poder investigar. Na nossa realidade, isso aí é só o comandante-geral. Dentre as atribuições de Polícia Judiciária Militar, elenca-se o cumprimento de mandados de prisão expedidos pela Justiça Militar. Dentre as atribuições de Polícia Judiciária Militar, elenca-se o cumprimento de mandados de prisão expedidos pela Justiça Militar. Certíssimo. A alternativa correta. Letra D. O comandante da unidade poderá delegar suas atribuições de Polícia Judiciária Militar a oficiais e praças especiais. Negativo. Só oficiais. Oficiais da ativa ainda por cima. Para fins específicos e por tempo temporário. Por tempo determinado. Aqui somente para oficiais e oficiais da ativa. Então a letra C é a alternativa correta. Beleza, senhores? 12ª questão. Com fulcro no CPPM, o inquérito policial militar é a apuração sumária de fato que, nos termos legais, configure crime militar e sua autoria. A esse respeito, é correto afirmar que, vamos lá, letra A. Correto, hein? O escrivão será designado obrigatoriamente quando da instauração da portaria pela autoridade de polícia judiciária delegante. Não é obrigatoriamente. Pode ser pela autoridade de polícia judiciária delegante ou pelo próprio encarregado. Tal encargo deverá recair, portanto, em oficial ou graduado de posto-graduação igual ou superior do investigado. Negativo. Negativo. Escrivão não tem vinculação hierárquica com relação ao investigado. O encarregado do inquérito policial militar pode permitir que dele tome conhecimento o advogado do investigado, inclusive das ações investigativas em andamento. Opa, já começou errado. Isso aí já fere o que está previsto na própria prerrogativa do advogado, porque lá tem a exceção das ações das investigações em andamento, das diligências futuras que estão previstas lá na lei de abuso de autoridade. Então, essas podem ser vedadas. Tranquilo? O inquérito policial militar poderá ser dispensado sem prejuízo das diligências requisitadas pelo Ministério Público nos crimes contra a honra, quando decorrerem de escrito ou publicação cujo autor esteja identificado. Certíssimo. Uma das hipóteses de dispensa do inquérito policial militar, mas, se eventualmente forem necessárias algumas diligências, o Ministério Público pode requisitar as diligências. Então, se o Ministério Público requisita as diligências, tem que instaurar o inquérito? Não. Simplesmente cumpre as diligências que o Ministério Público requisitou e devolve isso para o Ministério Público para ele fazer, tomar a providência que ele achar que deve. Se o investigado for oficial da ativa, o encarregado do IPM será, no mínimo, um outro oficial, mesmo que da reserva, de igual posto ao do indiciado. Negativo. Um outro oficial da ativa. Tranquilo? Sem dificuldade. Próxima questão. 13ª questão. Considerando as disposições do CPPM da normativa institucional vigente, assinale a alternativa incorreta. A comunicação da prisão em flagrante à autoridade judiciária dar-se-á por meio de encaminhamento do auto de prisão em flagrante que deverá ocorrer em até 24 horas da privação da liberdade, para a realização da audiência de custódia, conforme disposição da Resolução 168 de 2016 do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Ok, corretíssimo. Dentro de 24 horas contadas da privação da liberdade, ou seja, da voz de prisão em flagrante, deve-se lavrar a nota de culpa e entregar a nota de culpa para o investigado que foi recolhido à prisão do flagranciado e remeter esses autos da Justiça Militar estadual para que tome as providências no sentido de agendar a audiência de custódia. Beleza, senhores? E tomar a providência também, se vai manter a prisão, se vai converter ele em preventivo, se não vai. Então essa é a providência que o juiz vai ter que tomar. Letra B. Então essa aqui está certa, tá?
Letra B. A falta de testemunhas não impedirá o APF, está correto. Que será assinado por 2 pessoas, pelo menos, que hajam testemunhado a apresentação do preso. Isso aqui também está correto, porque a falta de testemunha do fato, testemunha ocular, testemunha que presenciou o ocorrido, não impede a lavratura do auto de prisão em flagrante. Basta que hajam 2 testemunhas da apresentação do preso que vão garantir ali a lisura e o procedimento adequado que foi tomado ali. São testemunhas meramente instrumentais. Letra C. Excepcionalmente, em caso de grave perturbação da ordem pública, poderá o encarregado do inquérito policial militar decretar a prisão preventiva do investigado, a qual será imediatamente comunicada à autoridade judiciária. Negativo. Prisão preventiva, somente atribuição do juiz. E aí o juiz abrange o Conselho Permanente de Justiça e o Conselho Especial de Justiça e o juiz singular nos crimes que ele julgar, que são os crimes militares praticados contra civis. No âmbito da Justiça Militar Estadual, viu? Então, nesses casos aí, senhores, a prisão preventiva é sempre atribuição do juiz. Sempre do juiz. Seja o juiz aqui singular ou o juiz colegiado, o órgão julgador colegiado que esteja julgando aquele caso. Beleza? Sem dificuldade também. O que o encarregado pode decretar? Detenção do indiciado, artigo 18 do Código de Processo Penal Militar, nos crimes propriamente militares. Tranquilo? O APF poderá ser mandado ou devolvido à autoridade militar, pelo juiz ou requerimento do Ministério Público, se novas diligências forem julgadas necessárias ao esclarecimento dos fatos. O APF, voltamos falando do inquérito em cima, do APF embaixo. O APF pode sim ser devolvido para diligências complementares. Artigo 252 do Código de Processo Penal Militar vai falar sobre essa possibilidade de diligências complementares no auto de prisão em flagrante. Tranquilo? Por fim, 14ª questão, para a gente encerrar. Conforme disposição expressa no Código de Processo Penal Militar, assinale a alternativa correta. Correta essa aqui, né? Letra A. O aguardamento da delegação não obsta que o oficial responsável por comando, direção ou chefia, ou aquele que o substitua, ou esteja de dia, de serviço ou de quarto, tome ou determine que sejam tomadas imediatamente as providências cabíveis, caso tome conhecimento de infração penal que lhe incumba reprimir ou evitar. É exatamente aquilo que a gente estava falando daquela questão lá do caso do cabo, lá do CEFS, com o oficial de dia da academia. Ele tem sim a atribuição legal de realizar essas medidas preliminares por força da própria lei. Não precisa aguardar uma delegação por parte da autoridade de polícia judiciária militar delegante. O escrivão atuará, então essa daqui está corretíssima. O escrivão atuará meramente como um simples digitador durante as oitivas do inquérito policial militar, tendo em vista que a própria denominação que lhe é dada. Não é isso, o escrivão não é mero digitador. O escrivão, ele zela pelo cuidado do inquérito, ele reúne as provas, ele numera elas, ele garante que as oitivas ocorram dentro de uma regularidade, que as intimações aconteçam dentro de uma regularidade. Isso é tudo atribuição do escrivão. Nos casos em que os servidores das polícias militares, dos corpos bombeiros militares, figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluindo as situações de excludentes, o Estado está desobrigado a indicar um defensor caso o indiciado não constitua. Negativo. Deve-se citar o indiciado para que ele constitua no prazo de 48 horas, ele não constituindo, deve-se notificar a instituição para que a instituição providencie esse advogado, esse defensor público para ele. Ok? Artigo 16A, isso aí. Letra D. Independentemente de flagrante delito, o indiciado poderá ficar detido durante as investigações policiais até 30 dias, sem necessidade de comunicação à autoridade judiciária. Já aí começou a errar o negócio todo, porque tem que ter a comunicação imediata à autoridade judiciária, é o que está previsto no artigo 18. Por se tratar de medida determinada privativamente pela autoridade de polícia judiciária militar? Negativo. Não se justifica. Fez a detenção do indiciado, artigo 18 comunica imediatamente à autoridade de polícia, à autoridade judiciária competente. Tranquilo, senhores? Então, encerradas aqui as nossas questões, né, as 14 questões da prova de 2022 e as 14 questões da prova de 2021. Bons estudos para os senhores. É bom que os senhores tenham conhecimento de como que essas questões são cobradas. Verifiquem que aqui tivemos um foco muito importante em inquérito policial militar, em ação penal militar. Então, dá uma atenção nisso aí nos seus estudos. Ok? Muito obrigado. Precisando da gente, estamos à disposição através dos canais de comunicação do Referência e bons estudos para vocês. Até a próxima.